Irmãos, esse momento é um momento então da mensagem. Eu peço para que os irmãos estejam no espírito de oração, estejam em oração, que Deus fale conosco grandemente essa noite, que seja o Senhor a falar, que Ele tenha misericórdia de mim e abençoe a todos os irmãos. Eu pedi para os irmãos assentar, agora peço para os irmãos fiquem de pé para nós então lermos a palavra. A meditação hoje, irmãos, é sobre um relato extraordinário feito pelo Senhor Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Isso está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Eu peço para que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas 7. Lucas 7. Nós vamos ler então os versos 11 ao 17. Lucas 7, 11 a 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Assim está então aqui o título na minha Bíblia. Amém? A palavra de Deus diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse: jovem, te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, eterno Pai, santo é o teu nome, Senhor. Pedimos, Pai, agora a tua graça, a tua misericórdia, Pai, o teu favor, Senhor, pois vamos meditar na tua palavra, Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor ilumine a minha mente e o meu coração, assim como os meus irmãos, Pai, para aprender mais sobre a tua palavra, Senhor, para melhor te servir, Deus, e ver como o Senhor é um grandioso Deus e que o Senhor tem misericórdia de nós. Ó Pai, fale conosco nesta noite, Pai. Esconda atrás da sua cruz, Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e abençoe todos os meus amados irmãos. Esta é a minha oração, eu faço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode assentar, Senhor. Obrigado. Irmãos, esse é um fato muito surpreendente, a ressurreição então do filho da viúva de Naim. Nós aqui lemos esses textos e já vamos entender que o Senhor Jesus, Ele está vendo o nosso sofrimento. O Senhor Jesus, Ele assiste às nossas dores. O Senhor Jesus, Ele não é insensível aos nossos sofrimentos. Nós vemos o agir de Deus todo o tempo através deste relato. E quando a gente vai então entrar dentro aqui deste texto, nós começamos a ver que aqui é formada uma pequena família. E há algumas alegrias, porque há o casamento. E depois desse casamento, a alegria desse casamento, as pessoas constroem sonhos, metas para o futuro. E isso não foi diferente dessa família. E depois deles construírem esses sonhos, pensarem lá na frente,
essa família fica mais fortalecida, porque agora também vem o filho. O casamento, depois o filho. E quando nós vemos assim, nós entendemos então que o projeto aumentou. A família foi abençoada e novos projetos, nova perspectiva para o futuro foi criada em cima deste filho também. E tudo ocorria bem, irmãos. Mas, em certo momento, houve uma tragédia assim nessa família, nessa pequena família. O chefe da casa, o marido, o pai, então, veio pegar uma doença, ficou enfermo e veio a falecer. Ele morreu. A gente pode perceber como que foi dramático, então, para esta viúva ter perdido o seu marido. Alguns sonhos ali foram, então, cessados. Projetos para o futuro ali, então, foi parado, foi finalizado. Um futuro promissor de criar o filho juntos ali foi interrompido. Então, parte da alegria desta viúva, parte dos sonhos dela ali, então, se acabou. Mas ainda ela tinha um filho para criar. Então, ela tinha objetivos, ela tinha sonhos com o filho dela. E ela tinha um futuro com o filho. Mas, novamente, vem sobre essa família uma outra grande e terrível tragédia. E esta viúva, então, também perde o seu filho, aliás, o seu único filho. Eu preparando essa mensagem, eu até lembrei quando o pastor trouxe aqui para nós quarta-feira, sobre uma mulher que foi buscar a filha na escola, onde o pastor trabalha, e no decorrer do caminho de volta para casa, ela de moto, então ela perde o controle e a filha dela vai parar embaixo de um caminhão. Ela morreu. Que dor, não é, irmãos? Que dor. Como consolar esta mãe? E quando ela saber tudo isso, o sentimento de culpa é uma coisa terrível. Sexta-feira, outro acontecimento. A Tati estava passando ali pelo Jardim Santa Teresa e ela viu ali o corpo de uma criança entre 10 e 12 anos que estava de bicicleta pegando carona no caminhão. A criança ali caiu da bicicleta, bateu a cabeça no chão e morreu ali mesmo. E os pais chorando. Que tragédia terrível. E eu estava vendo aqui esta mensagem pensando sobre tudo isso. Então, irmãos, essa tragédia que aconteceu, esta viúva, então, perdendo seu marido, e agora seu filho, para ela não havia mais sentido de viver, ela estava no fundo do poço. Não havia mais alegria, não havia mais esperança, não havia mais amanhã. Tudo ali acabou para ela. Depois que ela enterrasse seu filho, ela ia chegar em casa e ela não ia ouvir mais a voz de ninguém. Era só ela. Pessoal, a família ali, então não estava mais. E vendo essa mulher levando então seu filho então ao cemitério naquele cortejo, seu único filho, diz a Escritura que ela estava então num cortejo fúnebre, mas tinha uma multidão acompanhando então aquele cortejo. Tinha uma multidão acompanhando aquela viúva enlutada para enterrar o seu filho. E no verso 12, irmãos, nós somos informados que o Senhor Jesus também se aproxima da cidade. É interessante porque um acontecimento anterior, o Senhor Jesus está na cidade de Cafarnaum. Ele está ali então pregando a mensagem do Evangelho e também uma grande multidão ali de seguidores acompanhava o Senhor Jesus. E um centurião romano, ele então sabe que o Senhor Jesus está ali na cidade. E ele pede para um grupo de anciãos judeus, então, para que o Senhor Jesus isse até a casa dele e curar o servo dele, o servo que ele gostava muito, muito estimado por ele. E o Senhor Jesus faz isso. Indo num caminho, esse centurião romano, ele pede para outros amigos, então falaram para o Senhor Jesus que não isse até a casa dele, porque ele não era digno de receber o Senhor Jesus.
Então ele disse assim, por intermédio dos amigos: bastasse uma palavra do Senhor Jesus e não precisaria mais nada. E assim foi feito. O Senhor Jesus ainda diz para nós no texto que não havia fé nenhuma igual em Israel, tamanha a desse centurião romano, tamanha a fé dele. Mas aí então, irmãos, depois do Senhor Jesus pregar ali em Cafarnaum, ele vai então sair da cidade, e ele, com o cortejo dele, com os discípulos e os outros seguidores, chega na entrada da cidade de Naim, e os dois cortejos se encontram. A caravana do Senhor Jesus, a caravana da vida, encontra com a caravana da morte. A caravana da morte, de um filho único de uma viúva, destinado a viver. E a caravana da vida, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, destinado a morrer. As duas caravanas se encontram. E aí, irmãos, olhando para tudo isso que estava acontecendo ali, o Senhor Jesus, então, faz um milagre. Acontece algo maravilhoso, surpreendente, espantoso. Porque o Senhor Jesus, então, se aproxima daquela mulher, olha para ela e diz: não chores. E de repente o Senhor Jesus faz algo extraordinário, porque ele para então aquela caravana, ele toca ali no esquife, no caixão, e aí o Senhor Jesus dá uma ordem para aquele que estava morto. O Senhor Jesus disse: levanta-te. E é interessante nós vimos isso, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele chega perto desta mulher e ele fala: não chora. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus sente a compaixão. O Senhor Jesus se compadece dela, o texto diz. E aí ele dá aquela ordem para a mulher: não chore, para a viúva, porque ele tem o poder de dar essa ordem. E aí o Senhor Jesus também fala para aquele morto: levanta-te. E todo mundo fica espantado. Todo mundo fica cheio de temor. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte precisa ouvir. A morte, ela ouve, sim, o Senhor Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. E Ele tem todo o poder. Aí o Senhor Jesus, então, olha para aquele homem, ele senta, aquele jovem rapaz, e o Senhor Jesus o pega e entrega para sua mãe. O Senhor Jesus então entrega para sua mãe, e aquela multidão fica espantosa vendo aquele ato maravilhoso que o Senhor Jesus ali então fez. E todos começam a glorificar a Deus. E aquela mãe agora então pode ter nos seus braços o seu filho amado. Foi um grande dia, um episódio, irmãos, tão surpreendente, que aquilo ali percorreu toda a circunvizinhança. Toda a cidade ouviu falar daquele filho. E disseram: grande profeta se levantou entre nós. O texto 16 diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus está nos visitando hoje aqui, irmãos. E Deus está aqui conosco nesta noite. Porque, irmãos, o que aconteceu ali foi a manifestação do Filho de Deus. Se cumprindo a profecia, como está aqui no texto: o grande profeta se levantou entre nós. A profecia lá em Deuteronômio, quando falava que Deus ia levantar um profeta semelhante a Moisés, mas mais poderoso. Era o Filho de Deus. Em Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outra hora falado de muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Era uma profecia sendo cumprida. Um grande profeta, o Filho de Deus, agora visitou o seu povo. Foi a primeira ressurreição do ministério do Senhor Jesus.
A Bíblia diz que foi um fato divulgado por toda a circunvizinhança. E é fato, irmãos, porque quando Deus trabalha na nossa vida, isso reflete em todos os lugares. Aonde nós estamos, reflete, porque é o Deus Todo-Poderoso trabalhando. E aqui, então, eu quero falar com os irmãos sobre alguns acontecimentos aqui, meditando nessa palavra. Deus, Ele não é indiferente às nossas dores. Deus sabe o que nós estamos passando. E como o texto diz, Deus visita sim seu povo. E foi aquilo que aconteceu. E eu quero destacar algumas lições com os irmãos dessa noite sobre esse texto. A primeira é que Jesus, Ele enxerga a nossa dor. Observe no verso 13. Diz assim no início: vendo-a o Senhor. É interessante, irmãos, que o texto não diz em nenhum momento que aquela viúva viu o Senhor Jesus se aproximar. A Bíblia também não diz em nenhum momento que algum parente ou até mesmo alguém daquela enorme caravana avistou o Senhor Jesus e veio chamá-lo, como nós vimos lá o centurião, pedindo a ajuda do Senhor Jesus. Ninguém viu o Senhor Jesus. E é impressionante que é o Senhor Jesus que toma a iniciativa. É o Senhor Jesus que abre a porta da esperança. Aliás, a porta da vida. O Senhor Jesus que abre a porta da vida e vê aquela viúva. E Ele se compadece dela. É o Senhor Jesus que viu ela. E é o Senhor Jesus que nos vê essa noite. O Senhor Jesus está olhando para cada um de nós. E podemos entender porque aquela viúva, ela não viu o Senhor Jesus. Porque estava acontecendo um fato tão terrível na vida dela, porque ela já tinha perdido seu esposo, seu marido, e agora perde seu único filho. É fácil de entender que ela está passando um grande drama, né? Ela está no fundo do poço, ela está num vale terrível, e ela não enxerga um pau na sua frente. Ela está verdadeiramente ali no fundo do poço. O único pensamento e a visão dela é levando o filho dela no caixão para ser enterrado. Mas a Bíblia nos fala algo maravilhoso, que Jesus a vê. E quando Deus Todo-Poderoso vê, quando Ele olha para nós, irmãos, maravilhas acontecem. O Senhor Jesus, Ele é bom demais. Mas é bendito que seja Deus, irmãos, bendito que seja Deus, que nenhum de nós está passando por uma situação como essa. Mas é fato que nós também temos as nossas dores, nós também temos questões a ser resolvidas, nós também temos os nossos vales, os nossos dramas. Não é igual o que está passando aquela viúva, mas sim, irmãos, tem algo que nos incomoda, tem questões na nossa vida que nos tiram o sono. E coisas que, mesmo a gente vivendo o dia a dia, mesmo a gente estando na casa do Senhor, mesmo nós estamos aqui em comunhão, são questões que nós carregamos ao longo do tempo. Mas, irmãos, é bom saber que, como o Senhor Jesus assistiu, o Senhor Jesus viu aquela viúva naquele sofrimento, o Senhor Jesus também está vendo, está olhando os nossos sofrimentos, todas as nossas questões. Eu volto a repetir, o Senhor Jesus não é insensível ao nosso sofrimento. Ele tem cuidado de nós. Nós não conseguimos desatar os nós. Nós não sabemos resolver questões que às vezes se arrastam por um longo tempo. Mas o Senhor Jesus está cuidando de tudo. E Deus, irmãos, Ele trabalha em silêncio. Mas Ele trabalha em silêncio. Mas a vitória vai chegar. Em nome de Jesus, as questões que nós temos, o Senhor está tomando conta. E o Senhor é o Todo-Poderoso e não há impossíveis para Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele se compadece de cada um de nós. Ele tem compaixão de cada um de nós, como teve daquela viúva. Às vezes nós pensamos que por passar tempos
questões da nossa vida, dramas, dores, não serem resolvidos, nós achamos que o Senhor se esqueceu. Mas não é verdade. O Senhor assiste cada um de nós o tempo todo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus está cuidando de nós a todo tempo, irmãos. E é essa a nossa esperança, saber que o Senhor Jesus cuida de cada um de nós. Jesus, ele está olhando para nós como olhou aquele cego de nascença. Nunca viu a luz, mas de repente, todos aqueles anos passou ele cego. Então o Senhor Jesus vai ali e cura, ele passa a ver. Só via as trevas, ele passou a ver as luzes. É como nós, irmãos, tem questões que se arrastam, mas vai chegar um dia que o Senhor vai resolver todas elas. Eu creio, em nome de Jesus. A segunda lição que eu vejo aqui nesse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que o Senhor Jesus se compadece da nossa aflição. É interessante, se nós olharmos ainda no verso 13, diz assim: o Senhor se compadeceu dela. Se compadecer, irmãos, é ter compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. E é isso que o Senhor Jesus faz. Ele olhou aquela mulher, então, naquele sofrimento, naquela aflição, naquele estado de sofrimento. Então o Senhor Jesus vê a tristeza dela, o Senhor Jesus vê a dor dela, o Senhor Jesus entra dentro do coração dela e sente a dor dela. Isso é compadecer. É você, então, olhar com o olhar da pessoa que está sofrendo. É você olhar e chorar com o choro da pessoa que está chorando. É assim que o Senhor Jesus nos vê. É assim que Ele se compadece de nós. É assim a compaixão de Deus. Deus é rico em compaixão. Deus é rico em misericórdia. E Ele tem compaixão de nós. Louvado seja Deus que o Senhor Jesus se compadeceu então daquela viúva, e o Senhor Jesus se compadece de nós. O Senhor está cuidando de nós. É interessante, irmãos, também que o fato de o Senhor Jesus então estar ali falando com ela, e o Senhor Jesus então falando para aquela mulher: não chores, né? Fique firme, não chores, porque Ele tem o poder. Ele não tem só a voz para falar, mas Ele tem o poder para agir. O Senhor Jesus não é impossível para Ele. E questões, irmãos, que forem relacionadas na nossa vida, o Senhor Jesus disse para a gente também: não chores. Se nós temos problemas com os filhos, se nós temos problemas no nosso casamento, até mesmo, irmãos, carregamos doenças por um bom tempo, enfermidades nas nossas famílias, problemas familiares. Tudo isso são dores que carregamos. Mas assim como o Senhor Jesus disse para essa viúva, Ele diz para nós essa noite: não chores, porque o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus tem compaixão de nós. E o Senhor Jesus vai nos trazer grandes vitórias, porque o Senhor Jesus tem compaixão de mim e tem compaixão de vocês. Mas também, irmãos, há aqui também uma terceira lição desse texto. Diz que o Senhor Jesus estanca as nossas lágrimas. O Senhor Jesus estanca a nossa lágrima. Quando Ele disse então para aquela mulher: não chores, seria insensível para cada um de nós chegarmos num velório e querer fazer grandes sermões, querer falar algo ali onde vai fazer aquela pessoa ainda sofrer mais, grandes discursos, só ia acarretar mais o sofrimento das pessoas. O máximo que nós chegamos no velório e falamos é meu sentimento, né? O Espírito Santo de Deus te consola. Mas o Senhor Jesus não, irmãos. O Senhor Jesus pode falar: não chores.
porque Ele tem o poder para resolver todos os problemas. E muitas vezes a gente está ali, então, naquele velório, e a gente vai se compadecer dessa pessoa, e vai fazer um discurso, e nada disso vai resolver. Mas como nós damos uma palavra amiga, vindo do coração, vindo da palavra de Deus, irmãos, é esse conforto que o Senhor Jesus passou para cada um. Não chores, não chores. E o Senhor Jesus deu aquela ordem e estancou a lágrima, porque Ele tem o poder para estancar as lágrimas. E o Senhor Jesus sempre diz para nós: não chores, porque Ele tem compaixão de nós. O Senhor Jesus assiste o nosso sofrimento, Ele se compadece das nossas dores, de questões que nós ainda carregamos há um bom tempo. O Senhor Jesus, Ele tem o poder, a capacidade de resolver todas as coisas, mas o que a gente precisa aprender é que é no tempo de Deus, não no nosso tempo, sempre no tempo do Senhor, que o Senhor sabe a melhor hora. E Jesus, irmão, tem tanta compaixão que quando nós vamos olhar os relatos na Bíblia, quando nós vemos aquela passagem do paralítico ali no tanque de Betesda, nós vemos que aquele homem estava 38 anos daquela forma, esperando acontecer um milagre ali. E o Senhor Jesus chega perto dele e fala: você quer ser curado? Ele sim. Aí ele fala: levanta-te, pega a tua maca e anda. É assim que o Senhor Jesus faz. Nós carregamos problemas por algum tempo, mas o Senhor vai ter um momento que o Senhor Jesus vai falar dessa mesma forma conosco: levanta-te e siga em frente, porque agora é eu que estou à frente, é eu que estou cuidando da sua causa, é eu que estou cuidando das suas dores, das suas situações, das questões do seu dia. É Ele que cuida, irmãos, não somos nós. Nós temos que confiar no Senhor, esperar, ter fé, que o Senhor vai resolver quando for o momento certo. Porque a palavra de Deus diz, né, que o momento do Senhor que é o certo, que é o melhor. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem o poder de ressuscitar e desamarrar qualquer nó. Nós podemos ver também quando o Senhor Jesus, com o poder da sua palavra, disse para Lázaro: Lázaro, venha para fora. Não há impossíveis para Deus. Quando nós vemos os relatos na Bíblia, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é sim a ressurreição e a vida. E quando Ele falar, não chores, é porque Ele está cuidando. E Ele diz essa noite para a gente: não chores, porque eu estou com você. A quarta lição, irmãos, que eu quero destacar aqui no texto, ela está no verso 14, que diz assim: chegando-se, tocou no esquife, parando os que conduzia, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, esse verso nos consola muito. Saber que o Senhor Jesus, Ele não se afastou vendo aquela situação, Ele se aproximou. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo alguém que está passando um grande sofrimento e a gente não tem como falar, a gente não sabe falar uma palavra amiga, a gente não sabe como consolar aquela pessoa e a gente acaba se afastando, porque a gente não sabe como resolver. Mas com o Senhor Jesus é diferente. O Senhor Jesus, quando Ele vê o nosso sofrimento, Ele não se afasta, Ele se aproxima. E o Senhor Jesus, Ele cuida. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus tem todo o poder. O Senhor Jesus não tem náuseas, não tem dedos. O Senhor Jesus não se afasta, Ele se aproxima. E é confortante quando o Senhor, então, Jesus se aproxima ali, toca naquele esquife, naquele caixão e para o cortejo. E aí Ele fala, naquele momento, para aquele homem, dizendo: levante, para aquele jovem. E o Senhor Jesus, diz o texto que o Senhor Jesus toca no esquife, toca no caixão e dá esta ordem, então, a esse jovem que estava morto. O Senhor Jesus disse assim no texto, vamos ver de novo. Ele diz assim: jovem,
eu te mando, levanta-te. Isso é impressionante, irmãos, porque o Senhor Jesus, Ele não disse ali para aquele jovem, eu te peço. O Senhor Jesus não disse, eu te sugiro. O Senhor Jesus também não disse, eu te recomendo. O Senhor Jesus disse, eu te ordeno, levanta-te. Por isso, irmãos, nós podemos entender hoje o que o Senhor Jesus fala a cada um de nós nessa noite. Quando você vier com aquela situação em sua mente, aqueles problemas que você carrega, lembre-se disso, que o Senhor Jesus disse, não chore, levanta-te, porque é o Senhor que está cuidando de tudo. Então vocês sempre lembrem que a situação que você estiver, o Senhor Jesus que diz, levanta-te. E Ele disse isso. Isso é para que a gente não jogue a toalha. Isso é para que a gente tenha esperança no Senhor Jesus e nunca desista. Nós temos que ter fé, porque quem fala isso é o autor da vida, é o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós vemos esse relato também, é interessante que na palavra de Deus, lá em Tessalonicenses 4,16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-nos, pois, uns aos outros com esta palavra. Irmãos, por que eu trouxe esse texto para os irmãos? Porque é assim que o Senhor Jesus fez lá e é assim que o Senhor Jesus fará quando virá. Porque tudo que nós passamos aqui é um momento. Esse sofrimento é provisório. O nosso lar não é aqui, a nossa casa não é aqui. E nós não podemos nos apegar com essas questões, com essas dores e carregar elas pela vida toda. Nós temos uma esperança que o Senhor Jesus nos disse aqui. Ele está preparando a morada, Ele vai vir nas nuvens buscar a sua igreja. E todos os povos se lamentarão, mas a igreja de Cristo, ela vai estar com o Senhor para sempre. Também a quinta lição, irmãos, que eu quero trazer aqui, no verso 15, que diz assim: assentou-se o que estava morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mão. É interessante, irmãos, imaginar o espanto daquelas pessoas ao verem o Senhor Jesus então ressuscitando aquele jovem rapaz. Porque é o primeiro acontecimento no ministério do Senhor Jesus, essa primeira ressurreição. E nós podemos aqui perceber então aquela mãe com os olhos cheios de lágrimas, sofrendo porque perdeu seu filho. Agora ela vê o seu filho então até falar. Aquele que estava morto agora estava falando pela autoridade do poder do Senhor Jesus. E aí nós vemos ali então o rosto de espanto, de temor de cada um que estava ali vendo esse episódio. E nós vemos ali então, podemos perceber essa mãe correndo para abraçar o filho, e ela jamais pensaria que veria novamente. Que maravilha! São milagres que a gente pensa que nunca vai acontecer pela nossa fé. Nós somos fracos, nós precisamos acreditar que o Senhor Jesus faz milagres. Como essa viúva, ela viu uma coisa que nunca, jamais ela ia perceber que ia acontecer, e aconteceu. O Senhor Jesus, então, pôde entregar aquele filho à mãe, e ela pôde abraçá-lo com aquele choro de alegria, mas não aquele choro de tristeza, de dor. O Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus, irmãos, quando Ele vem, quando Ele assiste a sua igreja, quando Ele vem a seu favor, quando chegou o dia do Senhor Jesus trazer a vitória, Ele restaura qualquer coisa. Ele restaura qualquer acontecimento. O Senhor Jesus, Ele traz a esperança, Ele traz o futuro. Ele trouxe o futuro para essa luta. O nosso futuro também está garantido, porque nós cremos no Senhor Jesus. O nosso futuro está garantido.
Aonde tinha morte, agora tem vida. Aonde tinha tristeza, agora tem alegria. Onde tinha dor, agora tem esperança. Porque o Senhor Jesus, então, havia. O Senhor Jesus viu a vida. E quando o Senhor Jesus olha, irmãos, grandes coisas acontecem. Jesus, ele visita seu povo. E hoje Deus está conosco. Ele está aqui nesta noite e Ele está cuidando de cada um de nós. E Ele sabe de cada um de nós que nós carregamos, as nossas dores e aquilo que a gente precisa melhorar. O Senhor Jesus sabe, Ele tem todo o poder, autoridade. Bendito seja o Senhor Jesus. A última e sexta lição que eu quero trazer para os irmãos foi, primeiramente, que aquela foi a primeira ressurreição que eu falei para os irmãos. Depois o Senhor Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo, e depois ele ressuscitou Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. E quando nós lemos aqui, então, no verso 16 e 17, diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmãos, é interessante que quando o Senhor Jesus faz um milagre, quando o Senhor Jesus, então, ele faz aquele ato maravilhoso na nossa vida, isso ressoa em todas as pessoas, em toda a nossa família, em todos os nossos vizinhos, em toda a cidade, porque onde nós andamos, as pessoas veem a alegria de Deus na nossa vida. Foi como aconteceu aqui. Toda a circunvizinhança ficou sabendo desse grande milagre. E isso foi um fato maravilhoso. E todos glorificavam a Deus e dizendo estas palavras: que grande profeta se levantou entre nós, cumprindo a profecia. E a profecia vem de Deus. E a profecia vem do Filho de Deus. Por isso que eu falo, mas assim como o Senhor Jesus visitou aquela viúva naquele momento, Ele nos visita aqui nesta noite, na nossa casa, no nosso trabalho, para onde nós estivermos. Deus visita, Deus está conosco. Deus visita seu povo. Porque Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus ele é imutável. E quando Deus visita seu povo, maravilhas acontecem. Porque Deus é só Deus na nossa vida. E nós isso reflete nos nossos vizinhos, nos nossos parentes. Por isso que nós temos que pegar o amor de Deus às pessoas. Porque quando Deus visita o seu povo, irmão, contagia a todos. E é isso que nós temos. Todos nós carregamos sim algumas dores, mas Deus ele cuida de nós. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos levarem. Se os irmãos guardarem essa palavra, também já é suficiente. E quando vocês estiverem ali passando o seu momento de dificuldade, e só você sabe o que é, você lembra dessa palavra que Jesus disse: não chore, levanta a sua cabeça, siga em firme, porque Deus é conosco. Amém? Deus abençoe a todos vocês.